Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Então veja só, ele vai, sobe para o templo e começa a ensinar. Provavelmente ele se sentou, porque essa era a posição que os grandes mestres da época se colocavam, e quando ele se senta, imediatamente as pessoas reconheciam a sua autoridade. Percebe? Não era necessário Jesus dizer aqui: olha meu título, eu sou mestre. Olha aqui meu título, eu sou o Messias. Ele senta e começa a ensinar. O que é que vai aferir o conhecimento de Cristo? As pessoas ouvem e se maravilham da sua doutrina. Isso fica claro. Assim que eles se sentam, a multidão chega. E as pessoas começam a ouvir e percebem: não, o que esse homem está falando aqui é muito profundo. Só que aí vem a pergunta: como ele pode saber dessas coisas se ele não é nem bacharel? Para que tantos livros se ele não é nem bacharel? Para que tanto ensino se ele não tem diploma? Jesus não precisava de diploma. Por um motivo óbvio. Ele era ensinado do alto. O Espírito Santo revelava. Ele sabia das coisas, não somente as coisas desse mundo, mas as coisas do mundo do porvir ainda. E aqui, a expressão que eles usam, né, para inquirir Cristo é fantástica, observe. Como sabe letras? Essa palavra aqui, letras, que a palavra que foi traduzida aqui do grego, é a palavra para gramática. E aí não é como sabe a gramática, simplesmente, mas como ele tem tanto estudo, como ele fala tão bem, como ele é tão estudado assim, se ele não frequentou as melhores escolas. E aí, né, nós fizemos menção de escola hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, e você percebe que já havia um arranjo escolar aqui. Porque você tem, por exemplo, o apóstolo Paulo, que estudava numa espécie de escola, e aí, usando o termo de maneira anacrônica, numa escola que era a escola de Gamaliel. Então havia uma certa estrutura escolar. A ponto de eles ficarem surpresos porque Jesus não tinha frequentado a escola e sabia tanta coisa assim. Como é que pode? Não é assim hoje? Se não frequentar a escola, como é que aprende? Quando a gente posta os videozinhos aqui da escolinha, como é que aprende? Uma escolinha desse tamanho, como é que aprende? Porque vocês não têm aquela estrutura toda. Como é que aprende? Porque não precisa ter fazendinha e laboratório para aprender juntar o B com A. Não precisa. Precisa ter ensino. Porque como é que teu filho sabe tanto assim se tu ensina em casa? Essas perguntas tolas que a gente faz. Porque o ensino, porque a compreensão, o aprendizado não é propriedade de quem tem título. Vocês acham que a vida inteira houve bacharel, mestre e doutor? Se você sempre pensou nisso, eu quero fazer com que a sua mente, o seu imaginário possa ser ampliado hoje à noite. Existiu tempo, meu irmão, que não existia mestrado. Isso te choca? Não tinha doutorado também. Não tinha nem bacharel, não tinha título, não tinha papel. E as pessoas sabiam o que deviam fazer. Já imaginou isso? Não existiam estas coisas e as pessoas sabiam. Hoje essas coisas existem e as pessoas, via de regra, não sabem. Então, é preciso, irmãos, tirar esta mente institucionalizada do ensino, para que haja ensino, para que haja verdadeira educação. E aí, talvez a gente possa se valer destes arranjos para o bem. Mas se antes não for feita essa desintoxicação, é simplesmente impossível. Não é um problema só da nossa época, você percebe?
porque fizeram isso com Cristo. Disseram exatamente assim: como sabe este letras sem ter estudado? Absurdo, né? Não foi para a escola de Gamaliel? Não frequentou a escola de Halel, de Shammai, outras escolas de profetas? Como é que pode? Mas ele sabia. E as pessoas se admiravam com a fala dele.